Fala pessoal, eu sou o Douglas e hoje se inicia o canal Segue o Fluxo, com muito conteúdo interessante, com personagens da vida real trazendo todos os seus relatos e depoimentos de uma forma completamente natural. E o canal também vai ter um quadro chamado Curiosidades. Mesmo você sendo cria do bairro, você talvez não conheça essa história. Então ative o sininho e inscreva-se no canal. Brother, o papo foi dado, canal Segue o Fluxo. Lógico, né, que não poderia faltar aquela pegada carioca, né? Bom dia, senhor. Gente, Mauro Naves. Tudo bem? Tudo bem? Vamos aí para mais um dia dele. Mais um dia, né? Lá jogando bola lá no clube de imprensa, né? Exatamente, comecei jogando com os jornalistas. E você trabalhava modéstia à parte, eu jogava razoavelmente bem, ou melhor do que eles, né, na época. E aí eu era estatístico e, no entanto, a partir do momento que eu fui bem nessa pelada, eles começaram a pedir que eu continuasse indo. E aí, com a convivência com eles, eu acabei me interessando pelo jornalismo, incentivado por eles e vendo também como é que funcionava ali o esquema. Nessa época você era o Mauro César, né? Mauro César jogava no futebol de Brasília, exatamente. Agora zagueiro da Seleção Juvenil de Brasília. 1º de março de 1987 você virou Mauro Naves. Virei o Mauro Naves. A sua primeira matéria, acho que você ligou pra tua família aí pra falar que ia aparecer, você entrevistando o Collor, o Luciano, apareceu tua mão, né? Só minha mão, entrevistei o Fernando Collor de Mello na época que ele estava ainda denunciando os Marajás de Alagoas. Porque eles sabem que eu vou colocar este país em ordem, que eu vou impedir a baderna, que eu não vou deixar que eles instalem aqui o terror, as perseguições e a intranquilidade. Tu deve ter muita história boa aí, não é? Pô, tem uma história maravilhosa de peixe, que eu passei uma raiva enorme, cara. Eu fui gravar com a Angélica, eu e minha mulher, a Patrícia. Ela já sabia que a gente gostava de pescar e a gente nos trouxe aqui pro Rio para gravar o programa dela pescando. Aí, poxa, cara, eu tinha vindo há poucos dias ou poucos meses, eu tinha vindo do Pantanal. Pescando no Pantanal, lugar maravilhoso, né? Esses são os barcos que a gente sai aqui, ó. Esse é só um canal. Foto com dourado desse tamanho, pintado, uns peixes enormes e tal. Opa! Aí a Angélica queria gravar a gente pescando lá para aquele quadro e tal, legal do programa dela. Aí fomos no Pesca e Pague aqui no Rio de Janeiro. Cara, mas nós fomos ao meio-dia, com a isca errada, um horário péssimo para pescar. Não conseguiram pegar nada. Ficamos uma hora, cara, tentando pegar. E a Patrícia ia fazer depois um prato que era uma muqueca, entendeu? Porque tinha a ver com peixe e tal. Não conseguiu. Cara, que vexame, que não beliscava nada. Nossa, cara. Morri de raiva. O que acabou acontecendo? A Angélica foi embora, gravando e tal, fizemos um prato lá, obviamente com outro peixe que já estava esperando para isso, que se fosse esperar eu pegar o peixe para a muqueca da Patrícia não ia rolar. A Angélica foi embora, terminou, despediu. Aí o cara pediu para eu gravar uma cenazinha só de chamada para chamada. Eu falei, cara, peraí, deixa eu tentar mudar essa isca aqui. Mudei, cara, na hora. Peguei. Liga pra Angélica. Liga, volta aí e tal, já era, né? Tinha gravado. Então o programa todo era a gente tentando. Não saiu nada. E 5 minutos depois que ela foi embora, foi só mudar a isca, cara. Veio na hora. Você chegou a fazer Fórmula 1 também, né? Você não fez só futebol. Mas só em São Paulo, eu não viajei com Fórmula 1 não, Da Fórmula 1, a grande lembrança que eu tenho é que eu fiz a última reportagem com a Ayrton Senna no Brasil. Ele tinha corrido aqui em São Paulo, lá em São Paulo, ele deu uma girada e o carro apagou, então ele perdeu a prova. Estava desesperado atrás do Schumacher, não conseguiu alcançar e acho que acelerou demais. E numa curva o carro derrapou, ele foi para a grama e o carro morreu. Aí eu voltei 3 dias depois ao autódromo lá de Interlagos para gravar com ele
só que num carro particular, essa mesma cena. Ele fazendo a curva e ele puxava o freio de mão e o carro derrapava. Inclusive quando ele puxou a primeira vez, o carro morreu mesmo. Eu falei, pô, isso é ruim mesmo, hein? Não tinha jeito. Brincava com ele assim, ele não era um cara de ficar sorrindo à toa e tal, era um cara mais sério, mais fechado aí. Mas quando ele entrava numa parada assim, ele era bem humorado e tal, e eu tinha liberdade de brincar com ele. Resultado, a gente dei 2 voltas com ele andando a 200 por hora, eu segurando aqui com medo lá nas curvas dele e tal, porque era um carro particular, né? E aí o que aconteceu? A gente gravou umas 6 horas da tarde, ele pegou o helicóptero, foi para o aeroporto e foi para a Europa. Foi a última mesmo, as pessoas já tinham entrevistado ele antes, eu fiquei para depois porque a gente ia andar lá no autódromo. Aí ele saiu e foi embora para a Europa. Ele morre um mês depois lá, né? Então lá ele deu outras entrevistas e tal, mas para mim ficou muito marcante quando ele volta, já morto. Às 1h55 da tarde, horário de Brasília. A doutora Fiandre comunica que às 6h40 da tarde, horário da Itália, 1h40, horário de Brasília, o coração de Ayrton Senna da Silva parou de bater. Eu participei do enterro também, estava trabalhando no dia do enterro, me emocionei muito, acho que foi o último grande ídolo nacional, sabe? Foi o Ayrton Senna. É que a garotada de hoje assim não acompanhou e tal, não sabe, mas o Brasil inteiro acordava para ver o Ayrton domingo, torcer por ele. Meu pai, eu lembro, eu tenho lembranças boas do meu pai também curtindo, de madrugada. Eu lembro quando ele morreu, que meu pai chorava, falou, não, ele vai levantar, ele tá mexendo a cabeça, sabe? Exatamente. E aí eu era criança, eu não entendia muito, mas assim, não, foi muito triste. Então assim, da Fórmula 1, apesar de eu ter feito vitórias dele no Brasil, enfim, ter tido outras alegrias, mas a grande imagem que ficou para mim, infelizmente, foi dessa última entrevista com ele e ele morrendo depois, né? A gente fazendo um enterro e tal. Feliz em deixar uma mensagem para você, Douglas, de otimismo, cara, num país que a gente está aí tão complicado, com as coisas tão complicadas. Só queria te dizer que ainda vale a pena acreditar. Sim. E seja qualquer a tua profissão, qualquer se você sonho, fizer, vale a pena acreditar. Se você fizer com paixão, a coisa funciona. Com certeza. Boa vontade, a gente resolve muitas coisas no nosso país, na nossa vida. Paciência, o cara buzinando, você obrigado, xinga ele não. Até a próxima. Balinha sua, que sua bala é campeã, sabia? Campeã sua bala aqui. Prazer te conhecer, cara. Abraço, cara. Abraço. Obrigado. Até a próxima.